Olá, amigos do YouTube, novamente. Desta vez trago-vos O Partir dos Ovos, de Jim Powell. É um escritor inglês, nascido em Londres. É um livro fascinante, é um romance, mas bem que poderia ser um caso verídico. E é bastante interessante na medida em que faz o percurso de uma personagem que foi comunista e depois se transformou, se alterou, mudou as suas ideias para esquerdista com a queda do Muro de Berlim desde 1989 a 1991. E sobretudo porque veio a conhecer, por um acaso do destino, veio a conhecer elementos da família que há muito não via, 50 anos, 30 anos. E tudo começa com uma conversa. Ele estava com gripe, o protagonista, o Félix, estava com gripe e a dona da casa lhe diz a idade já não é a mesma, há que mudar, mas porquê que não se altera a sua vida, estar sempre a viajar? Ele tem uma revista de viagens em que sobretudo relatava as viagens na zona comunista, da Europa de Leste e Rússia, dos quais ele simpatizava. A dona da casa diz-lhe ele para parar um pouco, para pensar que já está com 61 anos, as coisas já não estão fáceis. E se fala o pensar, refletir, e que realmente ela tem razão. E era uma senhora com quem pouco dialogava em todos aqueles anos em que ele viveu naquele apartamento, em que 6 meses estava fora a viajar para tirar elementos para a revista de turismo, a Guide, e fez-lhe pensar que ela talvez tivesse razão. Então foi refletir e foi pensar num convite que lhe tinham feito para vender a revista. Um convite que à partida era para uma empresa, portanto uma revista que seria depois para ser vendido na América. O que para ele era algo impensável. Os americanos, o símbolo do capitalismo, ele iria detestar. Mas ele realmente começou a pensar que realmente talvez não fosse má ideia e aceitou o convite, diz que sim, que queria conversar, e foi conhecer a pessoa, o intermediário da revista, na perspectiva de a vender. Ao contrário do que estava à espera, ele gostou da entrevista, da sua sinceridade, da sua educação, do interlocutor e do seu respeito por ele. E ficou bastante interessado então na venda. O que é que acontece? Aí vai despolutar uma situação, várias situações em Catadupa que lhe vão alterar completamente a sua vida, ainda mais a sua maneira de pensar. Ele tinha que adquirir um visto para ir à América. E vai à embaixada, fazem-lhe uma série de perguntas, sabem que ele é comunista, etc., na perspectiva de ser concebido, de ser dado o visto, que ele não seja nenhum elemento de revolta e de violência nos Estados Unidos. À saída da entrevista na embaixada, ele encontra um indivíduo que mete conversa com ele, que se chama René, que ele depois vem a saber mais tarde é um amigo do irmão que ele tinha há mais de cerca de 30 anos, nunca mais o tinha visto. E por mais incrível que possa parecer, ele sabia a morada do irmão nos Estados Unidos. Eles tinham sido separados por causa da guerra, na Segunda Guerra Mundial, porque eram meio judeus e a mãe, com medo, deixou-os, entregou-os à tia, à irmã, para os poder salvar. Só que foram maltratados e um irmão mais velho
o Yudi, como depois o nome que veio a chamar nos Estados Unidos, foi-se embora e fez a sua vida. Foi para a resistência francesa, teve noivo de uma bela resistente francesa que era comunista, e depois ela acabou por ser morta e ele acaba por ir para os Estados Unidos. E eles nunca mais tinham visto, houve cartas perdidas e nunca mais, enfim, todo este tempo, todos estes anos, os irmãos ficaram separados. O visto foi concedido e ele foi conhecer o irmão. E muitas mágoas, muitos males entendidos, muitas coisas que ele pensava que tinham sido de uma maneira e outra, que o irmão tinha abandonado, porque eram muito amigos, nada disso foi. Ele tentou encontrar o irmão e tentou, inclusivamente, encontrar a mãe. Tanto mesmo o Félix como o Yudi conseguiram muito mais. O Yudi tentou encontrar a mãe. Por fim, ele ainda consegue, através desse tal René, ainda consegue, quando volta ele vende a revista, adora falar com o dono da futura patrão, o que vai ser dono da revista, adora falar e ao mesmo tempo, por incrível que pareça, gosta da América. Embora aquilo seja uma tensão, uma vida muito estressante, há ali algo à vida, enquanto que não há o olhar baço na Europa e desiludido. E por incrível, surpreendido com ele mesmo, ele gosta de estar na América. Só isso também o foi alterar e apaziguar, e foi muito forte, foi muito bom para ele saber o que tinha acontecido com o irmão, todas as peripécias. Ele volta de novo para Paris, onde vivia, e acaba por também adquirir, através do tal René, a morada da mãe. E acaba por fim por ir lá, a Varsóvia, chega à rua, não era bem essa morada, mas acaba por ir à outra, onde está uma amiga, grande amiga da mãe, durante aqueles 50 anos em que ela viveu sem os filhos. E o que é que estava lá à sua espera? Uma carta que a mãe deixou, uma longa carta que a mãe deixa antes de morrer, quando sente que vai morrer, na sua perca já de esperança que ia ver os filhos que tanto amava. É uma carta emocionante, toda a desdita dela do que aconteceu com a irmã, que tinha mais ares de judia do que ela, o que lhe aconteceu a ela, o sofrimento que ela passou sem os filhos, toda a esperança que vivia só de os voltar a ver e que nunca o conseguiu, e todos os mal entendidos que o filho pensava que ela a tinha abandonado, que se dedicava à má vida. Não era nada disso. Era uma mulher forte, amorosa, impetuosa, cheia de amor para dar, e que a guerra tinha destruído toda aquela potencialidade e todo aquele carinho que ela podia dar. A política, os políticos acabam por destruir vidas. Do lado da mãe, na carta há crítica forte em relação à crueldade do Stalin, em que ela realmente diz que o Hitler era mau, mas o Stalin não era melhor, e o Stalin tinha uns caprichos. Havia um dia que matava os amigos que eram amigos todos, e noutra semana eram outros. Portanto, o Stalin tinha destruído vidas. O regime que veio a seguir, mesmo depois da morte, os tinha também causado infelicidade e tristeza. Tentou voltar a saber dos filhos, tal como neste tempo todo o Yudi tentou, escreveu cartas, milhentas cartas a toda a hora, mas nunca teve resposta. Ficaram todas por ser entregues ou deitadas fora. E ela acaba por morrer sem saber nada dos filhos. Mas esta carta acaba por libertar o Félix de todo aquele peso, de toda aquela mágoa,
toda aquela desilusão que ele sentia em relação à mão e que afinal era infundado. E perceber que aquele regime que ele tanto apoiava não era assim tão bom como ele pensava. Ele fez tudo, tentou fazer uma reforma das suas ideias, mas como teimoso e malfeitio que era, continuou a dizer que era esquerdista e continuou de alguma forma com os seus ideais políticos. Mais à frente, René vai conseguir, é a chave de toda esta situação, vai conseguir a morada a única pessoa que ele amou na sua vida, uma tal Christine, que ele tinha conhecido numa das viagens. E que tinham conversado imenso tempo e, portanto, tinham namorado cada vez que ele lá viajava, ia e ficava com ela no bar onde ela trabalhava, depois dormiam juntos. Mas nunca disse que a amava e nunca houve uma altura que quis pedi-la em casamento e não pediu. Isso veio-se a revelar, este pequeno de nada veio-se a revelar dramático nas suas consequências. Se ele tivesse dito que a amava e que queria casar com ela, a Christine tinha aceitado e nunca tinha desaparecido. Ele, quando volta de novo, ela já não está, o muro é construído e nunca mais se vêem durante 30 anos. Ele, quando bate à porta, a surpresa dela é enorme. Mas a surpresa que iria ter o Félix mais à frente ainda é muito maior. Ela acaba, com relutância, por dizer que tinha ficado, naquele tempo em que estiveram juntos, tinha ficado grávida dele. E que nunca lhe disse nada porque ela não tinha a certeza que ele a amava e queria casar. E então resolveu ter a criança sozinha e continuar a sua vida. E isso foi extremamente devastador e triste para os dois. Ele acaba por ficar feliz por ter uma filha, mas não por muito tempo. Angélica é já uma mulher de 29 anos, decadente, degradada, já com 2 filhos, pobre, vive num pardieiro imundo, confusa e aderente ou simpatizante dos neonazis. Inclusivamente chega a tatuar-se com uma cruz suástica. O que é ao mesmo tempo irónico no meio disto tudo e triste, porque no meio disto tudo parece que o castigo os nazis, os stalinistas estragaram a família e depois a filha acaba por ser apoiante de uma desses radicalismos. Christine tenta-lhe abrir a cabeça e tenta-lhe perceber que a política é maligna, é má, as ideias são más. E muitas vezes há boas intenções, mas acabam por estragar tudo. E a história de quebrar, a história de dizer temos que quebrar os ovos para fazer omeletas, ou seja, destruir vidas, fazer com que a revolução seja feita à custa de ceifar pessoas, como por exemplo o Lenin, o Stalin, todas estas, mesmo desde a Revolução Francesa, que esses ideais são propagandeados, aliás a Revolução Francesa é a primeira a difundir essa utopia em que, para se fazer uma revolução, para se começar tudo de novo, há que eliminar tecidos, grande número de tecido social, grande número de pessoas, e isso é seguido através de toda a Europa, o nazismo, mesmo na Ásia, Pol Pot, etc. A Christine então diz-lhe que tudo isso é maligno e cruel e desumano e que não leva a lado nenhum, e ele tem que desistir da política e que a única forma é o ser humano, é chegar aos pontos humanos, aproximar-nos nos afetos e nos carinhos. Acaba por as coisas mais ou menos acabar bem. A Christine acede e vive com ele para Paris e então todos também ficam a saber da história triste
pungente da própria dona da casa, que foi a primeira pessoa a despoltar toda esta situação com aquela simples conversa. Sandrine, no tempo da ocupação nazi em França, foi violada por 2 alemães. E depois a população não pensou que ela tivesse sido violada, porque souberam que ela fez o aborto e pensou que ela era uma adepta e uma traidora dos franceses e adepta dos alemães. E então raparam-lhe o cabelo, ostracizaram-na, atiraram-lhe pedras, enfim, insultaram-na e com o desgosto acabaram por lhe matar a mãe e ela depois fugiu dali. E toda esta crueldade que resultando da política, que a própria população cega, cheia de ódio e de rancor, acaba por depositar em pessoas que afinal foram vítimas, não tiveram culpa nenhuma e que foi tudo mentira, não é nada pró-nazis. Esta história acaba por ser contada à Christine, à Angélica, estava lá os 2 netos. A Angélica volta para Berlim, talvez vá alterar um pouco a sua maneira de pensar, de qualquer maneira já é uma adulta, que deixa os seus radicalismos e apoiar o namorado, que é um radicalismo e um neonazi. E o Félix fica com a Christine, enfim, acaba por encontrar o amor da vida dele, encontrar um lar, não sentia que era lar em Paris, mas agora é o seu lar e vive com a pessoa que ama. Acaba de certa maneira bem, resta saber, era caso para perguntar o que ia acontecer a seguir com a Angélica, mas para Félix tudo aquele ano foi uma completa revolução. Foi com a queda do muro de Berlim, mas também foi a queda do muro de Berlim dentro dele, em que ele, embora se continue a assumir-se esquerdista, compreende que realmente os despotismos, as crueldades, os abusos, as atrocidades que se fazem em nome da política não justificam realmente nenhum ideal ou nenhuma ideologia. Recomendo sinceramente para ler, está muito bem escrito, tem uma profundidade quase psicanalítica, o autor retrata-se, o personagem, que, enfim, a própria personagem em si, Jim Powell, na voz do Félix, retrata os seus estados de sentir, os seus estados de ânimo, os seus pensamentos, as suas fraquezas. É como se o conhecêssemos mesmo pessoalmente, e é um livro que realmente é inesquecível. Recomendo vivamente. Até à próxima, com próximas leituras.